Paz do Senhor, queridas. Está pronta para a palavra do Senhor? Amém. Quem está pronta para apanhar? Vamos abrir a palavra, então, sem perda de tempo? Olha! Meu Deus, que lindo! Gente, vocês acreditam que eu esqueci minha Bíblia? Que vergonha. Não coube nada, fiquei tão atrapalhada que eu esqueci a minha Bíblia. Eu estou olhando agora assim, meu Deus, que vergonha, mas está aqui, né? Só não está na minha mão, aquela de papel. Que bênção, pastora. Olha, anotações e tudo, anota mesmo, tá? Você vai precisar dar uma checada depois. João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vou repetir que é um texto pequeno, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como o tema da conferência é ouvindo a voz de Deus, eu pensei em falar sobre como ouvir a voz de Deus. Mas enquanto eu orava e meditava e pensava, o Espírito Santo me levou a falar hoje sobre como não ouvir a voz de Deus. Os fatores que nos impedem de ouvir a voz dele, voz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês 3 fatores que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. E essa palavra ela foi inspirada por Deus, é claro, mas Ele me inspirou, me deu, quando eu estava justamente lendo uma matéria sobre perda de audição. Olha como Deus faz. Estava lendo uma matéria sobre perda de audição e nessa matéria falava, né, sobre alguns fatores que levam uma pessoa a ficar surda, deixar de ouvir. E um desses fatores que levam uma pessoa a ficar surda, perda de audição, ele é o traumatismo craniano. Primeiro fator, traumatismo craniano. Quando uma pessoa sofre um acidente muito grave na cabeça, causando nela, né, um trauma, uma pancada forte ali no crânio, pode levá-la a perder a audição, a atingir ali, né, a audição e deixar ela surda. E o interessante é que esse fator eu posso comprovar, porque o meu marido sofreu um acidente de carro muito grave, há muitos anos atrás, que levou ele a sofrer um traumatismo craniano, deixou ele em coma, tudo. Domingo eu quero estar compartilhando esse testemunho aqui que é muito forte. E por causa dessa pancada que ele recebeu aqui do lado direito, ele ficou quase surdo do lado esquerdo. Ele perdeu quase 100% a audição dele do lado esquerdo. Lá em casa, as pessoas pensam que os vizinhos que a gente está se matando. Não, é porque o meu marido não ouve direito. Para vocês terem ideia do quão surdo ele ficou do acidente, ele ouve a TV no volume 80. Vocês sabem que o máximo é 100, né? Ele ouve no 80, gente. Eu ouço no 10, para vocês terem uma... Só ficou surdo quase do esquerdo, e aí com isso é difícil para ele ouvir até do direito. E esse fator traumatismo, ele me leva para o primeiro fator nosso aqui. O fator número 1 que nos impede de ouvir a voz de Deus são os traumas. Eu vou explicar por quê. A palavra traumatismo, que vem da palavra trauma, significa agressão ou experiência psicológica intensa e conjunto de acidentes ocasionados por feridas e contusões. Mas essa definição aqui de trauma, experiência psicológica intensa, é o que eu quero focar. Eu tive algumas experiências psicológicas fortes no passado, por causa de situações, tragédias e doenças não que eu particularmente vivi, mas que eu vivi com pessoas que eu amo.
em um período de 1 ano e meio, mais ou menos, o meu marido sofreu esse acidente de carro terrível. E eu ouvi e vi muitas coisas no hospital enquanto ele estava em coma. Coisas terríveis da boca dos médicos. E toda a situação dele naquela cama era apavorante. Ele estava irreconhecível, um morto eu estava vendo. E poucos meses depois, a minha irmã mais velha, de 40 anos de idade, ela sofreu um aneurisma subindo a escadaria da igreja no culto de domingo e faleceu. Do nada. Isso foi uma dor muito forte para a nossa família. Ela deixou um menino mocinho na época. Poucas semanas depois que a minha irmã mais velha faleceu, o meu pai sofre um infarto e morre também. Faltando 20 dias para eu chegar no Brasil de férias pela primeira vez. Depois de ter saído do Brasil. E o meu irmão ia sair de Portugal depois de 10 anos. O meu irmão mais velho, por parte de pai, também ia visitar o meu pai pela primeira vez. Nós íamos todos se reunir no Natal. E 20 dias antes do Natal e de a gente chegar, o meu pai sofre um infarto e morre. A gente não teve Natal, foi aquela coisa horrorosa. Também um susto, uma tragédia muito grande que bateu na nossa porta. Então, num período tão curto de tempo, né? Num período tão curto de tempo, eu falei certo. Então, essas experiências, elas me traumatizaram. Eu não sabia que eu tinha ficado traumatizada com essas experiências de morte. E outras também que eu não dá para contar, vai ficar muito extenso o tempo. E aí, depois de alguns anos, com 23 anos, já lá em Londres, eu comecei a sofrer com crises de ansiedade, que me levavam a crises do pânico. O espírito de medo tomou a minha mente, o meu coração, e eu comecei a ficar perturbada. A minha mente era perturbada por pensamentos negativos de morte, de tragédia. Eu imaginava pessoas morrendo, meu marido sofrendo outro acidente, a minha mãe morrendo, pessoas que eu amo, sabe? Era um looping de tragédias na minha mente o tempo todo, por causa dessas situações que eu vivi no passado, mas na época nem se dava nome direito para isso, traumas e procurar ajuda, e eu fui vivendo com a minha mente tomada por pensamentos negativos, e o diabo se aproveitou disso, dessas fraquezas, porque ele se aproveita das nossas fraquezas, ok? Ele se aproveita das experiências que nós tivemos, ele sabe aquilo que nos dói, e ele enchia a minha mente de morte, dizia que eu ia ficar viúva, que eu não ia ter um futuro. Padrões de pensamentos negativos se formaram na minha mente. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? A nossa vida, ela é o reflexo da mentalidade que nós temos. Nós reproduzimos na nossa vida aqueles pensamentos mais fortes que dominam a nossa mente. Os padrões de pensamentos, as crenças limitantes, sofismas, tudo que nós estamos vivendo e vamos viver é resultado da mentalidade que nós temos, porque tudo começa aqui. E sabe, em 2 Coríntios 10:4, Paulo chama esses padrões de pensamentos de fortalezas no raciocínio humano. Fortalezas na nossa mente. 2 Coríntios 10:4, na versão NVT, uma versão mais clara, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência
de Cristo. Em outras versões, traduz aqui como sofismas, né? Crenças limitantes, padrões de pensamentos, são essas fortalezas. Olha que incrível, Paulo chama de fortaleza na nossa mente. E como nós conseguimos destruir essas fortalezas? Porque essas fortalezas nos impedem de conhecer a Deus. Se essas fortalezas nos impedem de conhecer a Deus, significa que nos impedem de conhecer o amor dele, porque Deus é amor. Significa que nos impedem de conhecer a paz dele, que excede todo entendimento. Significa que nos impede de ouvi-lo, porque se nós não conseguimos conhecê-lo, como que vamos conseguir ouvi-lo? Então isso tudo nos impede de conhecer a Deus. E no mesmo texto ele nos dá, ele compartilha como nós podemos vencer essas fortalezas. Crenças limitantes, como eu já falei. Ele diz, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Como que nós podemos vencer traumas, a perturbação na mente, a ansiedade, o medo, preocupação excessiva que chega a tirar o nosso sono? Como nós podemos vencer tudo isso? Paulo está dizendo aqui, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Uma dessas armas, que é a única que eu vou focar nesse momento, é a palavra de Deus. É uma, e eu acredito que a mais poderosa que nós temos. A palavra de Deus é a única capaz de destruir as fortalezas da nossa mente, sofismas, crenças limitantes, que muitas vezes nós temos e nem sabemos. A palavra de Deus é a única que nos liberta. A única. O conhecimento da verdade nos liberta. E conhecereis a verdade. E o que ela vai fazer quando eu conheço ela? Nos liberta. E vocês serão libertas. Libertas do quê? Da ignorância. Liberta do quê? Das crenças limitantes. A mente, a palavra é a única que renova a nossa mente. O que Paulo diz em Romanos 12:12? Não se amoldem aos padrões desse mundo, ao sistema desse mundo, mas sejam transformadas por onde? Pela renovação da sua mente. Só a palavra renova a nossa mente. Nós precisamos voltar a confiar na palavra de Deus, a crer que ela faz o que ela diz fazer. Urgentemente. Tem pessoas idolatrando o psiquiatra, idolatrando o terapeuta, idolatrando a terapia. Tudo isso é bênção que o Senhor nos deu nesse século. Profissionais maravilhosos. Mas eu quero dizer para você, tudo isso vai te ajudar muito. Agora, curar? Entrar no profundo do teu ser, na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, só a palavra. Só Jesus. Só a palavra traz revelação da tua identidade nele, de quem você é nele, de quem ele é em você. E isso é a chave de tudo. Você pode fazer 20 anos de terapia. Se você não entender que a palavra é que é a verdade, você vai ficar mais 70 e não vai ser liberta.
A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Amém? E conhecereis a verdade. Eu preciso conhecer. Eu não posso só saber. Eu sou liberta pela verdade que eu conheço, não pela que eu só sei. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Ter relacionamento diário com a palavra de Deus. Porque essa revelação que Paulo fala em Romanos 12, essa renovação é algo diário. A renovação da mente não acontece uma única vez, você é renovada e não, é diário, todos os dias, se alimentando da palavra, todos os dias, conhecendo, meditando nas verdades de Deus, e as mentiras do diabo vão sendo destruídas pela verdade da palavra, e você vai sendo liberta. Liberta! Que a libertação se volta para a palavra. Não tem fórmula mágica. Não tem como pregar algo diferente, minha irmã. É oração, é jejum, é Bíblia e comunhão com os irmãos. O beabá, infelizmente, tem que voltar a pregar o beabá. Infelizmente, ainda temos que pregar o beabá. Porque para alguns a cruz não é mais suficiente. Pastora, é tanta coisa, é tanta invenção. É Jesus e mais alguma coisa. É a palavra e mais alguma coisa. É o jejum lá do povo judeu, que é, meu Deus do céu, tá judia agora. Pronto. Já estou me aquecendo, aleluia. Já estou solta, pastor, agora já era. Eu cresci na igreja, servindo em todas as áreas, desde pequena. E eu cresci também sabendo a importância da oração e do jejum. Então eu cresci nesse ritmo, jejuando e orando. Eu cantava na igreja, eu só cantava, eu só subia no púlpito se eu tivesse jejuado naquele dia. Do medo que eu tinha de um profeta dizer, ei, sabe aquela coisa? Da Assembleia de Deus. O medo que tinha. Meu Deus do céu. Eu tinha muito temor, então eu cresci. Minha mãe me ensinou, minha mãe é uma mulher de oração, de jejum e palavra, graças a Deus. Mas naquela época, eu não sei se era assim com vocês, não se falava muito sobre a palavra. Estuda a palavra, mergulha na palavra. Era muito assim, ó, do ambiente que eu vim, ok? Jejua, ora, busca poder, busca fogo, busca manto. E aí o que eu fazia? Na hora que eu ia entregar o jejum, abria num salmo. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém. O jejum está entregue. A minha leitura bíblica também, da semana. Eu não mergulhava na palavra, sabe? Novinha, estou falando que eu era novinha, mas não tinha esse entendimento. Até que cheguei na Inglaterra. E as lutas começaram. Ai, Jesus. E essas crises começaram. Com 20 e poucos anos de idade. E aí o que aconteceu? Eu orava e jejuava. Jesus, me liberta. Jesus, por que eu estou cantando no púlpito? Eu saio da igreja e continuo com a mente perturbada. Como que eu posso ser assim? E eu orava e jejuava. Jesus, me liberta, por favor. Por que eu não estou sendo liberta? Esses pensamentos. Gente, eu infernizava o meu marido. Porque ele ia trabalhar e eu achava que ele não iria mais voltar para casa. A minha mente achava que o diabo criava cenários catastróficos na minha mente. Eu via ele morto, eu começava a chorar, andava pelos ônibus, atribulada. E um dia, orando, o Espírito Santo falou comigo. Eu dizia, Deus, por que eu não estou sendo liberta? Porque tu não conhece o que eu falo. Tu só conhece o que o diabo fala. Isso aí tu sabe de cor. Tu não conhece as minhas verdades. Tu não sabe quem eu sou, que eu sou teu pai, eu conheço o teu futuro. Os pensamentos que eu tenho sobre você, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você esperança e um futuro. Eu não sabia que existia esse texto, gente. Que Deus tinha pensamentos de paz sobre mim.
Porque até na forma de eu me relacionar com Deus, esses padrões influenciavam. Porque os padrões, essas fortalezas diziam que eu não ia ter um futuro. Eu achava que era Deus falando também que eu não ia ter um futuro. E aí eu comecei a mergulhar na palavra. Conhecer as verdades de Deus. O amor dele. Aí eu li, o perfeito amor lança fora todo o medo. E eu preciso me aprofundar nesse amor, que se eu estou sentindo medo é porque eu ainda não estou aprofundada nesse amor. O texto diz exatamente assim. Eu disse, o quê? Então eu tenho que conhecer mais o amor de Deus. E onde é que está o amor de Deus? A palavra revela o caráter de Deus, o amor dele, a minha identidade nele. O caráter dele, a palavra revela. E eu fui lendo, e lendo, e lendo, e fui sendo liberta. E eu não tenho mais isso. A ansiedade se foi, o medo se foi. Sentimento de inferioridade se foi, comparação se foi, inveja se foi, insônia se foi, em nome de Jesus. Eu fui sendo liberta, a palavra trouxe isso. Nós precisamos, minhas queridas, mergulhar na palavra do Senhor. Ter tempo durante o nosso dia para estudar a palavra. Eu quero dizer para você, tá? Não se assusta, mas aqueles 5 minutos do Café com Deus Pai não é suficiente. Tá bom? Vai te dar força para caminhar 2 passos. Agora o que vai nos sustentar nesse tempo é a palavra. Você indo para o seu quarto, orar com vontade e ler com vontade, querendo conhecer aquilo que Jesus disse. Amém? Ok, vamos para o segundo ponto. Fator número 2 que nos impede de ouvir a voz de Deus são os barulhos. A pastora citou essa palavra. Os barulhos que nos impedem. Barulhos e ruídos altos demais. Naquela matéria sobre perda de audição, um outro fator que leva uma pessoa a perder a audição, ou seja, não ouvir mais, são os barulhos e ruídos altos. E ainda dizia assim na matéria, proteja os seus ouvidos, mantenha o volume baixo. Queridos, eu tenho o costume de ouvir muito no fone aqui, muitas pregações, louvores, eu amo, eu sou musical, sabe? E de coisas e louvores, eu fico no meu trabalho, que me dá a oportunidade de usar o fone, uso um bem grandão aqui ainda, vai esquentar a orelha também. E eu fico ouvindo ali no trabalho por horas, 5, 6 horas, ouvindo palavras, pregações, louvores, podcasts. Mais alguém gosta disso? Olha, viu, todo mundo, pronto. Quase todo mundo. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. A tecnologia, tudo isso é maravilhoso. Mas isso para muita gente tem se tornado barulhos e ruídos que tem abafado a voz de Deus, falando diretamente com você. Porque eu não sei, você sabe, a gente clica lá aquilo que nós queremos ouvir, né? Coloca lá o tema, como ser feliz, como prosperar, como emagrecer, e tudo assim, o que a gente quer ouvir. Isso tudo é uma bênção, volto a dizer, mas tem se tornado barulhos e ruídos para a nossa vida espiritual. Isso tem abafado a voz de Deus falando conosco diretamente. A gente tem dependido demais de mensagens prontas. Essa dependência de mensagens prontas, louvores, orações prontos, lives prontas, tem abafado a voz de Deus que quer falar diretamente conosco. Não é errado ouvir. Eu falei para vocês, eu ouço. Agora chega o momento do meu dia, que eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e falo com o meu Pai no secreto. E abro a palavra de Deus para a palavra ministrar ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero
ouvir. Queridas, é o secreto que vai nos sustentar nesses dias. Os dias, se você acha que está difícil, espera só para o que está por vir. As coisas vão piorar. As notícias ruins e terríveis irão aumentar, porque a maldade vai aumentar. A Bíblia diz, o que vai proteger o nosso coração, nos manter fortes e corajosas nesse tempo, e cumprindo a nossa missão, é o nosso secreto com Deus. É o nosso relacionamento particular com o Senhor, minha irmã. Nós precisamos parar de depender de mensagens prontas e ir para o quarto orar. Nós precisamos parar de depender de orações prontas e ir para o nosso quarto clamar a Deus. E estudar a palavra e mergulhar na palavra. A nossa vida espiritual não pode só depender disso. De mensagens prontas. As redes sociais. Outro barulho que eu quero incluir nesse ponto. As redes sociais, o Instagram principalmente, tem sido um barulho terrível, que tem minado a nossa vida espiritual, tem sugado a nossa energia, o nosso ânimo, a nossa disposição para a oração, para o jejum e para a palavra. E a gente nem está percebendo isso. Alguns dias atrás, eu me dei o luxo de ficar parada sem fazer muita coisa durante o dia. Estava cansada, acho que estava na TPM. E eu pensei comigo, vou ficar só no sofá hoje, mais tarde eu reajo, levanto, né? Quem nunca? E aí eu fiquei no sofá e fiquei, adivinha o quê? No Instagram. Scrolling. Olhando a vida de todo mundo, coisas que eu não posso comprar, viagens que eu não posso fazer, julgando misericórdia. E fiquei lá e passava de tudo. Eu digo, fiquei, levantei, reagi. Eu digo, vou para a cozinha lavar um pouco a louça. Tem hora assim que a gente levanta louca, né? Chegou a hora de se levantar, parece, dá um negócio. Aí eu digo, meu Deus do céu, me levantei, fui lavar a louça com o celular na mão. Lavava a louça e parava. Dava mais uma olhadinha. Daqui a pouco, fui para a sala, não vou organizar aqui a sala. Sentei mais um pouco. Peguei o Instagram, continuei olhando. E postando, e ficava vendo conversa, e olhava vídeos, reels. Fui fazer as minhas necessidades no banheiro, adivinha? Levei o telefone. O que era para ser 2 minutos, fiquei uns 40. Tô jogando alto, né? Para vocês. Vocês acham que eu não sei que vocês fazem isso? O filho até acha que morreu. Onde é que tá minha mãe? Tá lá escondida no banheiro com o Instagram na mão. Fiquei ouvindo mais um pouquinho o Instagram. Aí no final do dia, eu pensei, bom, vou pro quarto orar. Chegou a hora de orar, né? Fui pro quarto. Me ajoelhei. Gente, a minha mente estava vazia. Um peso nas vistas e na cabeça, sabe? Assim, eu não conseguia focar. Eu falava 2 palavras com Deus, me vinha a mulher lá em Dubai comprando roupa. Eu não é. Só comigo o que acontece? Eu tô orando, daqui a pouco vem, ai meu Deus, fulano se separou, santo Deus. Aí não conseguia focar, não conseguia orar. E eu fui tendo entendimento ali na hora e pedindo misericórdia. Meu Deus, a minha mente tá bugada, porque eu fiquei o dia inteiro nessa porcaria de Instagram. Sugou toda a minha energia e o meu foco. Eu sentia, gente, um peso. Eu disse, meu Deus do céu, que preguiça, uma preguiça de estar ali. E aí, olha o que uma matéria diz sobre isso. Olha só, quando acostumamos o cérebro, a ciência falando, tá? A ter foco apenas por
curtos períodos de tempo, que é a duração comum dos vídeos das redes, a capacidade de focar em conteúdos e estímulos mais extensos fica prejudicada. E retornar aos níveis normais pode ser tão difícil quanto a dependência química. Além da dificuldade de focar em conteúdos maiores, é mais difícil nos concentrarmos em tarefas que não nos dão a sensação de prazer. Embora sejam importantes, como o trabalho, as atividades domésticas, e aqui eu acrescentei, orar e ler a Bíblia. Porque aqueles estímulos rápidos, reels rápidos, notícias rápidas, estimulam, viciam o nosso cérebro. E aí quando nós paramos para fazer algo importante e exige mais tempo, não conseguimos. Isso é sério, gente. O inimigo sabe como nos tirar da presença nesse século. Ele é bem esperto e inteligente. E ele tem usado as redes sociais para isso. Aí dizia assim a matéria: esse padrão causa o que vem sendo chamado de tiktokização da atenção. Um fenômeno observado em usuários severos de rede social TikTok, que tem como conteúdo principal justamente vídeos curtos, entre 10 e 30 segundos, e que diminuem o foco dos usuários em outras experiências da vida real. São distrações para nós, queridas. Isso tem nos afastado. A gente não consegue mais ouvir a voz de Deus direito, não consegue mais orar. 5 minutos que nós oramos, a gente já acha assim, não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Os nossos pais, avós, né? Os grandes avivalistas aí do mundo. Se eu não me engano, John Wesley passava 4 horas orando por dia. Não conseguimos mais orar? Falar em orar 30 minutos? O quê? Nós temos que ficar atentas. Se precisar, desinstala. Eu desinstalei depois. Aquele tapa na cara do Espírito Santo. Desinstalei semana passada, desinstalei de novo, fiquei 6 dias sem Instagram. A minha mente ficou leve. Leve, não só o Instagram, porque às vezes a gente silencia o Instagram e vai pro YouTube. Aí fica viciada no YouTube. Eu tô sabendo. E eu fiz isso, silenciei o Instagram e o YouTube. Parei com notícias. Eu amo notícias de política. Olha, que onde é que eu tô com a minha cabeça? Não entendo nada. Não entendo bulufas, mas estou sempre vendo as notícias. Gente, aquilo me fazia perder a bênção, me faz perder a bênção. Mas alguém, vocês veem as coisas no Brasil acontecendo, você fica assim, pelo amor de Deus, manda um meteoro. Olha isso, uma matéria diz que o brasileiro gasta, em média, 9 horas e 32 minutos por dia no celular. O nosso povo gosta de uma tela. 9 horas e 32 minutos no celular por dia. Eu sei que você já recebeu aquela mensagem. Você passou 6 horas. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Como assim? O quê? Eu sei que tudo a gente faz no celular. Mas cuidado! Queridas, Jesus está voltando, tá? É tempo de levar a sério as coisas de Deus. Não podemos estar andando por aí distraídas com a mente cheia de titica na cabeça. Nós precisamos estar atentas. Terceiro e último fator que nos impede de ouvir a voz de Deus. Agora você vai apanhar, você está pronta? Amém. O pecado. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus.
Um outro fator que causa perda de audição é uma doença chamada otosclerose. Essa doença afeta a capacidade de ouvir e o pecado é uma doença espiritual que afeta a nossa capacidade de ouvir a Deus. O pecado nos deixa surdas e cegas e burras, bem burras. O pecado, uma pessoa surda da voz de Deus, ela está caminhando para um abismo, se já não está nele. João, o texto que nós lemos 10 e 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Fala de intimidade. É como que você pode dizer que tem intimidade com o Senhor, que é do Senhor, que o Senhor é o teu amado, vivendo no pecado? Faz sentido. Dizemos que somos ovelhas do Senhor, que Ele é o nosso amado, nosso pastor. Mas será que temos ouvido somente a voz dEle? Ou também estamos ouvindo outras vozes por aí? Ovelha de verdade só ouve a voz do seu pastor. Ela não reconhece outra voz. Ela não dá ouvido para outra voz. Ela só ouve a voz do seu pastor. Dizemos que seguimos a Ele, mas também seguimos outros deuses, outros ensinamentos, outras ideias. Então não estamos seguindo Ele de verdade. Não é Ele que estamos seguindo, sinto lhe informar. Somos guiadas por horóscopo, cristais, incenso. Então não somos ovelha dele, porque a ovelha dele só é guiada por ele, instruída por ele, cuidada por ele, liderada por ele. Dizemos que somos ovelhas dele, mas vivemos na mentira, nas trambicagens. Eu já fui bem mentirosinha no passado. Bem mentirosinha. Era muito fácil para mim mentir. Principalmente para o meu marido. Todo mês eu mentia para ele sobre o cartão que não tinha usado. Oh, tem gente se entregando. Mentia sobre cartão que não tinha usado. Ele perguntava: tu usou aquele cartão que não era para usar? Eu dizia: não, eu não. Tu gastou aquele dinheiro que não era para gastar? Não fui eu, tá errado isso aí, não fui eu não. Chegava no final do mês, a verdade vinha à tona, e era discussões e brigas e uma bola de neve. Amiga, estás em casa? Não tô. Tava. Vai trabalhar amanhã? Vou. Não ia. Mentiras pequenas. A mentira é porta aberta, escancarada para demônios. O diabo é o pai da mentira. E se você vive nessa prática, não importa o tamanho da mentira, porque mentira não tem tamanho aos olhos do Senhor. Você está mais parecida com o Satanás do que com o teu pai Deus. Cuidado com as mentiras, com trambicagem. Por favor, gente. Dá bom testemunho no trabalho. Eu tenho visto em Londres. Vou falar de lá, não sei daqui. Tanta gente metida em trambicagem. A vida prosperando debaixo de trambicagem. E ainda dizem: ai, Deus tem nos abençoado. É só lá? Aqui tem assim, você já viu alguma coisa do tipo? Parece a Virgínia, toda a glória a Deus. Faz sentido isso? Faz sentido para um cristão viver na mentira e na trambicagem? Pode estar tudo bem indo aqui para você. Você pode prosperar. Oh, que maravilha, tudo dando certo. Mas no céu você não entra. No céu não entra.
Naquele grande dia, e o Senhor vai dizer: nunca te conheci. Pode se afastar de mim. Nunca te conheci. Apocalipse 21:8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. É a Bíblia que está falando. Se você vive na prática da mentira, não é Deus que você tem ouvido. É o diabo. Porque Deus não pactua com isso. Ele é a verdade, Ele é luz. Como vamos ouvir a voz de Deus vivendo na mentira? Como vamos ouvir a voz de Deus vivendo na imoralidade sexual? Tendo relação sexual sem ser casada. Continua sendo pecado. A Bíblia continua sendo Bíblia. Sendo a verdade. Vocês sabiam que entra nesse ponto aqui da imoralidade sexual? Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa dizia que de 30 a 45% das mulheres que se dizem cristãs evangélicas consomem pornografia. De 30 a 45%. Leem livros imorais, obscenos. Assistem vídeos obscenos. Praticam masturbação. De 30 a 45%. Homens, o número é maior ainda. Eu não peguei dos homens, mas é maior ainda. Homens, pastores, até líderes, que praticam pornografia. Sabe o que é isso? Está faltando vida com Deus. Está faltando oração, está faltando palavra. Está faltando temor a Deus. Outra matéria, não sobre isso, mas sobre jogos de azar. Tigrinho, bets, jogos de aposta, todos esses nomes aí que graças a Deus eu não conheço. Quase metade dos evangélicos são viciados em jogos de azar. Uma pesquisa. Quase metade, pastor, são viciados em jogos de azar. E vocês não vão acreditar. Quando eu li isso, um tempo atrás, vi isso num vídeo de um pastor dos Estados Unidos explicando. Pastor John Bevere. Pensei assim, não, certo? É loucura, né? Que jogar, não entra na minha cabeça. Na minha cabeça não entra a pessoa jogar jogos de azar. O quê? Recebi uma mensagem no Instagram. Acordei cedinho, no Brasil era madrugada ainda, né? Uma mulher, uma seguidora, desesperada me pedindo oração. Pelo amor de Deus, ora por mim. Mandou um texto. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Fui lendo. Eu perdi mais uma vez, essa madrugada, R$1.000 jogando. E o meu marido falou que se eu jogasse de novo e perdesse, ele ia me largar. Crente, tá? R$1.000 no Brasil, gente. Se fosse 5, tudo bem, mas 1.000! O marido passou o dia, a madrugada, a semana, na verdade, em outra cidade trabalhando. E ela passou a madrugada jogando. E perdeu R$1.000.
Eu não falei, mas deveria. Se você tivesse passado a madrugada orando, isso não teria acontecido. Deus está nos alertando hoje. Você está entendendo isso? Chegou a hora de levar a sério as coisas de Deus. Chegou a hora de se posicionar nesse mundo como filhos da luz. De a pessoa no trabalho olhar para você e ver Jesus na sua vida. Não ver um título de crente. Como isso, gente? Temos que se posicionar. Efésios 4:22, para acabar. Paulo dizendo aqui, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, que é corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitude. Está falando de renovação da mente, mudança de mentalidade. Olha, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus no que? Em justiça e provenientes da... Abandonem a sua velha natureza, o seu antigo modo de viver. Não combina mais com você, Paulo está falando. Somos uma nova criatura. Vamos se comportar como uma nova criatura. Nós só vencemos o pecado se enchendo do Espírito Santo. Nós só vencemos o pecado se enchendo do Espírito Santo. Leve a sério a vida de oração, de jejum, leitura bíblica, comunhão. Leve a sério. E o pecado não vai ter vez na tua vida. O salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele estava dizendo o quê? Um coração cheio da palavra não tem espaço para o pecado. Coração cheio das verdades de Deus não tem vontade de pecar. A gente só quer agradar o Senhor. Quanto mais a gente conhece, se relaciona com Ele, a gente só quer agradá-lo. Pecado não nos interessa mais. Andem no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Está falando aqui, se você andar no Espírito, você não vai cumprir. Você não vai querer saber da sua carne, não vai cumprir as concupiscências da carne. Andem no Espírito. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Está um silêncio, né? Mas eu sei. Eu sei o que a palavra faz. Prefiro o silêncio do que barulho. Silêncio é sinal que estão absorvendo. Mas absorve e pratica, tá? Ó. Põe em prática tudo que você aprendeu nessa noite. Vamos orar? Eu queria fazer uma oração específica. Que você, assim, que está fraquinha, que quer oração, sabe? Que quer se levantar, que às vezes até sente um peso, você não está conseguindo sair desse lugar espiritual. Você está vivendo assim uma preguiça infinita, um comodismo, você quer um despertamento do Senhor. Eu queria orar por você e as pastoras, né, pastora? Vocês vão me ajudar a orar, nós vamos estar aqui orando, intercedendo. Você que precisa de um mover do Senhor na sua vida. Eu sei o que é a vida na Europa, gente, eu sei. Suga, a gente precisa romper. É um romper diário ser crente aqui. Todo dia a gente tem que romper com a preguiça, romper com as distrações, romper com o medo, com o desânimo. Eu não quero que você sinta vergonha, porque hoje é dia de milagre. Hoje é dia de transformação.
Você crê? Então vamos orar? Eu quero que você venha aqui à frente. Você que é corajosa. Quero ver se você é corajosa. Não me deixa aqui sozinha. Eu quero orar por você. Aqui nós estamos entre amigas, não estamos? Estamos entre amigas aqui. Eu quero orar por você que está cansada, sobrecarregada e quer um chacoalhar do Espírito hoje. Nós vamos estar orando, se vocês quiserem ir cantando enquanto as pessoas vêm. E eu vou orando por cima da música e nós vamos aqui embaixo, tá intercedendo. Porque hoje o Senhor vai nos levantar. O Senhor está aqui para nos erguer. Ele faz a ferida, mas Ele cura. Ele bate, mas Ele consola também. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você fecha o olho, estende a mão para cá. Vamos agora entrar numa batalha espiritual. E você vai interceder por essas mulheres que estão aqui e pela sua vida também, amém? Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, por cada uma que está aqui na frente, Pai. E nós clamamos a Ti, meu Deus, por um renovo sobrenatural do céu. Sobre cada uma dessas que estão aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos um renovo mental, um renovo na mente, um renovo no corpo físico. Em nome de Jesus, todo cansaço saindo, todo cansaço físico, toda sobrecarga espiritual batendo em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo desânimo, toda angústia, toda tristeza, sai agora em nome de Jesus e receba a alegria do Espírito. Em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a consistência não me domina. Há um lugar fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar onde quando se perde é quem se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso.
Seu nome és Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti, Deus. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Pode cantar. O medo está batendo em retirada nessa noite. Este lugar, Todo espírito de medo, nós mandamos embora agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Chorabaixê, quererabaixô. Depressão, todo espírito de depressão, fora em nome de Jesus desse lugar. este lugar é do Senhor. Todo espírito de suicídio, todo espírito da morte, nós ordenamos, sai em nome de Jesus. Toda mente perturbada pelo inferno, nós te damos um basta. Senhor, me mostra mentes aqui, cabeças sendo atormentadas por pensamentos, perturbadas por pensamentos. Coloca a mão na sua cabeça, por favor. Eu te dou uma ordem, Satanás. Sai agora em nome de Jesus. Toda opressão na mente, nós ordenamos, sai agora em nome de Jesus. As vozes vão silenciar. As vozes vão silenciar a partir de hoje. Você vai só ouvir a voz dele a partir de hoje. Só as promessas dele a partir de hoje. As mentiras dele estão sendo destruídas agora pelo poder dele, no nome de Jesus. Toda enfermidade crônica, toda dor crônica no teu corpo, se você é essa pessoa, nós declaramos cura sobre todo o teu corpo agora em nome de Jesus. Toda doença crônica, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, me mostra rins. Sopra no meu ouvido rins. Eu ordeno agora na autoridade do nome de Jesus que volte a funcionar normalmente. Que desapareça todo problema, toda complicação, tudo que não está funcionando, que volte a funcionar agora em nome de Jesus. Chorabaixê, quererabaixô. Caroços, nódulos desapareçam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o fígado seja restaurado agora. Em nome de Jesus, fica em espírito de oração. Vai orando, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que fala. Todo espírito de medo, que não te deixa dar um passo maior nesse lugar, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enxaqueca, se você tem enxaqueca,
enxaqueca crônica. Você sofre com enxaqueca. Eu ordeno agora no nome de Jesus, enxaqueca, sai e não volte mais. Sai em nome de Jesus, toda enxaqueca crônica. Em nome de Jesus. Tontura. O Senhor fala tontura. Não sei, labirintite, não sei, tontura. Você sente tontura durante o dia. Do nada você sente Você vai abaixar e levanta e vê as coisas girando. Em nome de Jesus eu repreendo essa tontura agora. Agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover